Olá, tudo bem? Estou aqui no meu laboratório. Na verdade, não é o meu laboratório, é o laboratório do meu orientador, mas, né? Laboratório onde eu trabalho e passo muita parte do meu tempo, porque o assunto de hoje é um assunto científico! Yay! Então, você provavelmente já viu no título do vídeo que isso é sobre parto humanizado e violência obstétrica. E eu queria contar um pouquinho sobre o porquê eu me envolvi nesse tema, me apaixonei e gasto muito tempo da minha vida fazendo trabalhos voluntários de divulgação científica nessa área. Porque, basicamente, o contrário de parto humanizado é a violência obstétrica. E eu vou explicar exatamente por quê. Roda a vinheta. Então, essa pergunta começou mais ou menos em 2011, 2010 pra mim. Eu nunca tinha me perguntado porque, como eu nasci, né, como é que foram as circunstâncias do meu nascimento. E eu acho que eu tava vendo alguma coisa online, eu acho que eu vi um parto humanizado, ou eu vi um parto vaginal bem violento, ou eu vi uma cesariana, eu vi alguma coisa e eu me perguntei, como é que eu nasci? E aí eu imediatamente fui perguntar pra minha mãe, como é que eu nasci? Ela falou, então, Adrine, a minha mãe me teve com 25 anos, ela era absolutamente saudável. Quando chegou às 38 semanas, a médica dela falou que tinha tudo favorável pro parto normal, pro parto vaginal. Mas a minha mãe escolheu fazer uma cesariana eletiva e eu nasci de 38 semanas sem ela ter entrado em trabalho de parto. E aí eu me perguntei, ok, tudo bem, mas o que isso significa pra mim e pra minha saúde? E aí eu realmente comecei a pesquisar, e aí assim, eu entrei num túnel na literatura da obstetrícia e eu fiquei assim, perplexa. Primeiro, eu fui pesquisar quais são as consequências, quais são as possíveis consequências de uma cesariana para a criança que está nascendo. E assim que eu comecei a pesquisar e olhar os artigos, eu descobri que existe sim algumas evidências que pessoas nascidas de cesariana, principalmente meninas, são mais propensas a ter asma, por exemplo. E outras consequências são problemas respiratórios, problemas de obesidade e além de algumas outras coisas. E aí eu não entendi muito bem o porquê, e eu fui pesquisar o porquê isso aconteceria, qual seria a causa, por que o parto vaginal seria melhor para isso. E ao mesmo tempo me perguntando por que toda a minha família fez cesariana. Basicamente todo mundo, assim, olha, minha avó teve 16 filhos de parto normal, inclusive no sertão do Ceará. Só que todas esses tios, tias, primos, basicamente todo mundo fez cesariana. E cesariana eletiva. E eu comecei a me perguntar, mas por que a cultura é essa? Quantas cesarianas o Brasil faz? E aí que mudou tudo. Quando eu descobri que o Brasil era o segundo país em números de cesarianas, basicamente 56% da população recebe a cesariana, minha cabeça explodiu. E explodiu não porque eu acho que cesariana é errado, ninguém deve fazer, mas porque eu também aprendi que as pesquisas científicas e as revisões sistemáticas de milhões de pessoas em vários países que a Organização Mundial da Saúde fez, dizem que uma taxa adequada de cesariana é entre 10% e 15%. 10% e 15%. Deixa eu falar de novo. 10% a 15% de cesarianas são adequadas. Menos que isso, pessoas que precisam não vão estar tendo. Mais do que isso, pessoas estão se prejudicando no processo, porque estão passando por procedimentos desnecessários. E aí eu fui tentar entender exatamente por que disso, como acontece. E quando essa revisão foi feita, que achou a taxa de 10% a 15% de necessidade de cesarianas, isso engloba tudo. Engloba pessoas que têm trigêmeos, quádruplos, 8 nenéns ao mesmo tempo, gente que tem doença, pessoas que realmente não tem como ter parto normal porque tem uma placenta prévia, placenta que fica no colo do útero impedindo a passagem do neném, ou tem herpes ativa. Então, todos os tipos de possíveis intercorrências
entra nessa taxa de 10 a 15%. Então, 85% das pessoas, as mulheres grávidas no mundo, podem ter parto vaginal. Mas por que então, no setor público, 56% fazem cesárea? E aí, quando eu olhei as taxas do setor privado, chega a ser 80 a 90% de cesariana. Isso é um absurdo, absolutamente absurdo. E eu, como cientista, tive que entrar nesse ativismo de cabeça. Porque existe uma pesquisa, eu vou colocar cada uma dessas aqui na descrição. Essa pesquisa é do Nascer no Brasil. Eles perguntaram para as mulheres quantas delas, qual a porcentagem que queria parto normal quando começou a gestação. E 72% falam que preferem o parto normal. E no final, 56% acabam na operação. Elas não queriam isso. E elas não precisavam disso. Porque a gente sabe que quem precisa é só no máximo 15%. Inclusive, outras parteiras, outras enfermeiras obstétricas que têm uma pegada diferente, que atendem partos naturais de pessoas muito saudáveis, chegam a ter taxas de cesárea de 3, 5, 8% no mundo e no Brasil. Então a gente sabe que se o atendimento for diferente, for respeitoso, tiver mais opções, tiver uma equipe boa, as suas chances ainda diminuem muito mais. E existem as consequências desses procedimentos desnecessários na vida das mulheres e nas vidas das crianças. Por exemplo, uma dessas consequências é que mulheres que passam por cesarianas, elas têm risco aumentado de ter infertilidade, abortos espontâneos e anomalias placentárias nas próximas gravidezes. E eu tô falando de pouca coisa aqui, eu tô falando só dos que realmente me chamam a atenção. Outra coisa, pro bebê, o bebê que nasce de cesariana, principalmente a cesariana eletiva, ele tem mais chance de morrer na infância, 25% de chance aumentado, de acordo com o estudo da Fiocruz de 2021. De acordo com o estudo do Wellcome Sanger Institute, que saiu na Nature em 2019, bebês nascidos de cesariana também faltam bactérias importantes no seu intestino. Eles são colonizados por bactérias hospitalares, eles faltam as bactérias boas. Mas por que tudo isso, Adeline? Por que essas consequências acontecem? Eu não entendo. A gente faz cesárea, é mais seguro, o bebê não morre, tá tudo bem. Pois é, infelizmente ou felizmente, o único jeito de se assegurar que o bebê está pronto para nascer, o bebê fisiologicamente está pronto, é quando o trabalho de parto começa. Eu posso explicar como o trabalho de parto começa. E basicamente, o pulmão do bebê, quando ele se matura, quando ele está maduro, ele vai expressar uma proteína, se chama surfactante, e essa proteína vai agir no corpo da mãe para fazer as contrações começarem. Então, literalmente, o único jeito completamente seguro de saber se o neném está pronto para vir ao mundo é quando o trabalho de parto começa. E nas cesarianas eletivas, que antes eram marcadas antes das 39 semanas, o que acontece é que existe um erro no cálculo de gestação pelo ultrassom e muitos nenéns acabam nascendo muito cedo. Então, o médico acha que tá com 38 semanas, mas às vezes tá com 37, 36, o pulmão não tá maturo, não sentiu as contrações de parto que ajudam o pulmão a expelir líquido, o fluido, e é o que acontece? Bebês na UTI. Isso se chama prematuridade iatrogênica. Isso acontece muito. Então, depois de ver todos esses cenários, todas essas consequências, eu fui olhar para o parto normal. Como é que é o parto vaginal no Brasil? E aí eu descobri violência obstétrica. Pois é, né? É difícil, é muito difícil. Desde que eu nasci, desde que eu cresci no seio familiar, eu vejo exemplos dessa cultura que a gente tem. E hoje a gente consegue dar nome para ela. Se chama cultura cesarista. Por quê? Porque usa a violência obstétrica que acontece em partos vaginais e normalmente no SUS. Por exemplo, uma das violências obstétricas muito comuns é não dar anestesia para as mulheres. E essa violência, ela serve de munição para que se escolha cesárea. Ah, então eu escolhi cesárea porque eu vi que o bebê pode passar do tempo. Eu escolhi cesárea porque o médico falou que eu não ia ter passagem. Tudo basicamente que dá de errado no processo de gestação, parto e pós-parto é culpa do parto normal. E tudo que dá certo é
benefício da cesariana. Mas não é isso. Essa é a cultura. A cultura diz que essa cultura cesarista faz violência obstétrica pra vender cesariana. Simples assim. E não é à toa que o Brasil é um dos países, o segundo país que mais faz cesariana no mundo. E isso, pra mim, como cientista, vendo todas as consequências, vendo o aumento de morte, vendo o aumento de consequências ruins para as mães, é absurdo. É ultrajante, é ridículo. Eu não acredito que os médicos lideram essa epidemia de cesárea e que os profissionais do atendimento ao parto continuam a perpetuar essa cultura de violência obstétrica e, principalmente, as pessoas não informadas acabam escolhendo a via que todo mundo diz que é mais seguro, que é a cesariana eletiva. E aí você pensa, realmente é mais seguro? Eu espero que depois de eu ter mostrado todos esses artigos, todos esses dados, todas essas recomendações, você tenha entendido que não, cesariana não é mais segura. E se você não entendeu, eu estou aqui disposta a conversar com você, e você pode mandar seu comentário aqui. Mas esse é um assunto muito complexo, muito difícil, e que se a gente não falar, e pessoas que não estão grávidas falarem, pessoas mais velhas, homens, tios, discutirem sobre violência obstétrica e sobre cesariana, sempre vai ficar assim. O Brasil é um dos únicos países que não oferece analgesia para mulher que está parindo no SUS. O Brasil é um dos únicos países que, para você ter um parto vaginal, você precisa de um cirurgião. Se você quer um especialista para parir, você tem que achar uma parteira. O cirurgião é óbvio que vai fazer cirurgias, e muitas delas desnecessárias e que não são da vontade da mulher. E aí, então, depois de toda essa situação, depois de entender todas essas minúcias, né, do sistema obstétrico do Brasil, inclusive o Conselho Federal de Medicina não recomenda parto domiciliar, é claro, né? Por quê? Por que o Canadá vai pagar o parto domiciliar público pelo sistema de saúde, mas o Brasil fala que não pode porque não é seguro? Porque no hospital, o que temos? Médicos cirurgiões prontos para fazer várias intervenções e operar todo mundo. É assim no Brasil. E por isso, vendo essa realidade, eu decidi que essa é a minha missão de vida e eu trarei informação voluntariamente para as pessoas, para mulheres, para as famílias, para todo mundo. E assim eu comecei a apresentar uma palestra desde a minha universidade para colegas científicos sobre parto humanizado, sobre as evidências científicas, e eu estou prestes a compartilhar aqui o vídeo de eu dando essa palestra com absolutamente todas as referências, todos os artigos, todos os dados e números, que aí realmente não tem como discutir com ciência, não nesse sentido. E também eu encontrei a Jéssica Scipione online e convidei ela para fazer um podcast de parto, que eu continuo tocando até hoje, que é o 42 Semanas. A gente ouve mulheres que tiveram relatos de gravidez, parto e puerpério positivos, ou não também, e usa isso para informar, semana a semana, todo mundo que quer ter um atendimento respeitoso, quer entender quais são as reais indicações de certos procedimentos e quer literalmente exercer sua autonomia com esclarecimento e com segurança, entendeu? O que falta muito aqui no mundo todo, né? Existe uma epidemia de cesárea, mas principalmente no Brasil. Então, isso foi um pouquinho sobre o porquê eu me apaixonei por esse tema, porque eu advogo sobre isso. Eu já entrevistei muitas mulheres, no meu podcast tem pelo menos 41 relatos. Fiz entrevistas com médicos que seguem essa linha que a gente chama de humanização do parto, falando sobre parto vaginal depois cesariana, falando sobre parto domiciliar, falando sobre alimentação, sobre amamentação. E cada vez mais eu fui entendendo que a vanguarda, quem tá no anterior do Brasil, na assistência obstétrica, está desatualizado. Ou está desatualizado, ou está usando de coerção para prover os nascimentos que lhes são mais favoráveis. E basicamente, parto humanizado é o parto que não só respeita a mulher, mas que promovem nascimentos saudáveis, que não usam de práticas claramente maléficas e prejudiciais, e que promovem a autonomia da mulher em relação ao parto, ao seu processo de gestação e do puerpério. Então,
depois de tudo que eu falei aqui, eu sei que é muita informação, mas basicamente, se você é a favor dos direitos reprodutivos, dos direitos humanos da mulher nessa fase tão vulnerável que é a gestação, parto e pós-parto, você é a favor do parto humanizado. E aí, eu queria só terminar o vídeo falando de alguns detalhes, né, que as pessoas se confundem, que parto humanizado não significa necessariamente parto normal, ou parto natural, ou parto cesariana. A via de parto, o jeito que o neném nasce, não significa humanização. Porque tem muitas cesarianas por aí que se dizem humanizadas, mas não são, porque não tem indicação, ou porque o procedimento é feito com coerção. Existem muitos partos vaginais que são violentos e não são humanizados, mesmo com a equipe paga, porque o médico faz a mulher ter o parto de certo jeito, deitado com anestesia, com episiotomia. Partos vaginais no SUS, às vezes, também não são humanizados, quando não dá acesso à mulher de analgesia, quando usa violência verbal, física, procedimentos ruins com ela. Então, é muito importante que a gente mostre quais são os tipos de violência por aí, violência obstétrica que tem institucional, física, emocional, médica, de todos os jeitos, financeira, patrimonial, educacional, e mostrar alternativa, que é prover informações para dar partos e nascimentos humanizados e respeitáveis. Se você está comigo nessa, deixa um joinha, deixa o seu comentário. Eu tô aqui abrindo meu coração, eu não ganho R$1 com esse conteúdo aqui no YouTube, não ganho R$1 com o conteúdo no podcast. E tem muita gente que tá lucrando, hein? Com cesarianas, com partos normais violentos. E isso é uma máfia. E máfia, como é que se luta com ela? Quando todo mundo entende que tem alguma coisa muito errada e a gente começa a cobrar de verdade. Então, entre comigo nessa luta. Parto normal, parto humanizado, cesariana humanizada, humanizada de verdade, hein? Não pseudo-humanizada. É por isso que eu luto e é por isso que eu tô aqui. E eu acho que se você entendeu que isso é uma questão de direitos humanos, direitos reprodutivos da mulher, você também vai estar nessa comigo. Muito obrigada. Um beijo. Tchau!